Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você hoje. Se encontra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você achar João, você vai para Atos, Romanos, Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ler todo mundo junto aqui no telão? Ó. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Diga, morte do Senhor. Morte do Senhor. Feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que aconteceu até agora, o momento que nós tivemos para te adorar com canções, o momento que nós tivemos em adoração com as contribuições financeiras também, mas agora também é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, usa a minha vida, Senhor, e tudo aquilo que nós propomos esta noite, que o Teu Espírito Santo venha direcionar o nosso coração e direcionar cada palavra. Não permita que eu fale aquilo que o Senhor não deseja, aquilo que o Senhor não quer dizer hoje, mas que o Espírito Santo venha tomar conta dos meus lábios e direcionar cada palavra aos corações que precisam nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso dia de comer o pão e beber do cálice. Hoje é o dia de anunciar a morte de Jesus. Hoje eu falarei com vocês então 3 barreiras que Jesus derrubou em sua morte. Amém? Mas eu não quero falar sobre uma morte para nós chorarmos, para nós ficarmos chorando no culto. Jesus morreu. Eu não quero falar sobre Jesus morreu para nós ficarmos lamentando, apesar de nós compreendermos que os nossos pecados foram as causas dele ser morto. Eu não quero falar da morte de Jesus para nós sairmos daqui tristes. Apesar de o nosso castigo, o castigo que era para nós, Mateus, foi jogado em cima de Jesus e ele foi chicoteado. Mas eu quero falar da morte de Jesus para nos alegrarmos. Amém? Eu quero falar da morte de Jesus para a gente ficar feliz, ficar assim, ó, no culto. Ó. Tomar Santa Ceia assim hoje, ó, mostrando os 70 dentes da boca. Eu quero falar da morte de Jesus porque o próprio Jesus declarou para João em Apocalipse 1:8: Estive morto, mas agora estou vivo. Jesus está vivo. Hoje não é dia de luto, mas dia de festa, porque ele esteve morto, mas agora ele está vivo. E porque ele vive, irmão Walter, posso crer no amanhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Jesus está vivo, então alegre-se com a morte de Jesus, porque sem a morte de Jesus ele jamais ressuscitaria e cumpriria os planos do Pai de nos dar a salvação. Alegre-se com a morte de Jesus. Você precisa ficar feliz, porque sem a morte de Jesus, Deus já teria destruído a terra. Você já estava morto, irmão. Sua conta já tinha chegado. A sua fatura já tinha chegado.
o boleto já tinha chegado, Deus tinha te passado fora há muito tempo, se Jesus não tivesse morrido. Alegre-se com a morte de Jesus, porque sem a sua morte nós não estaríamos hoje lembrando das barreiras que ele destruiu quando estava na cruz. Alegre-se. Está mais feliz agora? Está mais alegre? Alegre-se em nome de Jesus. Então eu quero falar com vocês hoje 3 barreiras que Jesus derrubou em sua morte para nós nos alegrarmos nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui triste, desanimado, com muitas pendências para resolver, mas Deus quer falar um assunto com você hoje. Ele está dizendo assim, eu quero que você fique feliz, porque eu mandei alguém morrer no seu lugar. Então você tem que ficar feliz, irmão. Alguém pagou a sua dívida. É bom quando nós vamos num restaurante e chamamos a galera, e alguém fala, não, pode achar que está pago, não dá um alívio, irmão. Que você não vai usar o cartão de crédito, não vai comprometer a renda da compra do mês, porque alguém pagou a compra. E a gente não fica feliz, porque alguém está bancando o nosso almoço, muito mais a nossa vida. Alguém bancou por nós. Nós estamos vivos porque alguém precisou morrer. Então eu quero falar 3 barreiras que Jesus derrubou em sua morte para nós nos alegrarmos, em nome de Jesus. Por que devo me alegrar? Por que devo me alegrar? Porque Jesus derrubou a barreira da destituição. Jesus derrubou a barreira da destituição. Romanos 3,23 diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é uma pessoa destituída? Uma pessoa destituída é uma pessoa desprovida ou uma pessoa privada, ou seja, distante, longe, fora do alcance da glória de Deus, ou da graça de Deus, ou das coisas de Deus. Só que Jesus morreu, e porque ele morreu, ele derrubou a barreira da destituição, ou seja, hoje não tem mais, nós não estamos privados de Deus, nós não estamos mais longe de Deus. E todo ser humano é destituído de Deus, porque Paulo disse que todo mundo pecou. É por isso que, diretamente ou indiretamente, as pessoas têm um desejo por Deus. Você já percebeu? As pessoas hoje em dia, elas estão de todas as formas tentando encontrar Deus. Se eu não consigo na igreja evangélica, eu vou para o budismo. Se eu não consigo no budismo, eu vou para o espiritismo. Se eu não consigo no espiritismo, eu vou para o candomblé. Se eu não é no candomblé, eu vou para a capoeira. Se não é na capoeira, eu vou vender coxinha. Alguma coisa as pessoas estão caçando, porque Eclesiastes 3,11 diz que Deus pôs no coração, no homem, o anseio pela eternidade. Então, todo ser humano na face da terra tem um desejo por Deus de alguma forma. Eles só não sabem encontrar porque estão destituídos. O desejo tem de se encontrar com Deus, mas porque está longe, eles não entendem. É por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para tirar essa barreira entre nós e Deus. É por isso que aí surgiu o termo religião. O que é religião? Vem do latim religare. Ou seja, é o esforço, religião é isso, o esforço do homem para encontrar a Deus, ou para se comunicar com Deus, ou para ter uma conexão com Deus. Mas pelo que eu li aqui na Bíblia, foi Deus que enviou alguém para morrer no nosso lugar. Então, a gente não vive uma tentativa de nos conectar com Deus, porque alguém morreu e quebrou essa barreira. Jesus morreu e hoje você pode se encontrar com Jesus. Agora tem algumas coisas que nos deixam destituídos. O que Paulo disse? Todos pecaram. Logo, o que nos mantém longe de Deus, ou da presença de Deus, é o pecado, é o bendito do pecado. Isaías 59, 2, tem um texto famoso, eu vou ler aqui Isaías 59, 2, que fala um pouco o que acontece quando nós estamos pecados diante de Deus, em pecados diante de Deus. 59, 2. Mas as suas maldades, ou seus pecados, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso ele não nos ouve. Quando nós vivemos uma vida no pecado, uma vida no erro, longe de Cristo, Deus não nos ouve, irmão, porque nós estamos destituídos. Quem peca, fica numa... Já percebeu que as pessoas querem privacidade de vida hoje?
Você vai falar do Evangelho, você vai falar de Jesus, você fala, não fala esse assunto comigo não, porque eu estou vivendo, é isso. As pessoas estão enroladas no pecado, então elas não conseguem alcançar a Deus, mas Jesus morreu. E porque Jesus morreu, essa barreira pode ser destruída da nossa vida. Se você tomar um posicionamento de falar, eu quero a Cristo, a barreira cai. A barreira cai, porque foi na morte que a barreira foi derrubada. É por isso que em Efésios 2,18, Paulo diz assim, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai. Hebreus 10,19 diz assim, tendo, pois, ousadia para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, ou seja, agora o negócio está livre, por causa de Jesus. Sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? Mateus 27, olha só o que aconteceu, assim que ele entregou o Espírito na mão de Deus, quando ele deu o último suspiro, Mateus 27, versículo 50, é isso? 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito, ou seja, ele morreu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. O que aconteceu, meu Deus do céu? O que aconteceu? Mateus escreveu para os judeus. Ele está falando do santuário, porque na cabeça do judeu, o que era o santuário? Era o templo. O santuário era o santo dos santos, onde tinha um revestimento diferente, onde um sumo sacerdote, tinha os sacerdotes, mas tinha um sumo sacerdote que ia uma vez por ano dentro do templo para fazer um sacrifício de perdão pela nação. Só que quando Jesus morreu, esse véu, essa cortina foi rasgada. Agora não é mais um sumo sacerdote que entra lá, agora nós temos livre acesso direto ao Pai, porque quando Jesus morreu, a barreira da destituição caiu por terra. Por isso, meu irmão, eu acho que nós estamos perdendo muito tempo, porque nós temos tanto acesso a Deus, e a gente usa muito pouco acesso a Deus. Já percebeu o quão pouco nós usamos o acesso que nós temos a Deus? Você pode orar a qualquer momento, qualquer dia, qualquer segundo, a qualquer momento você pode orar e Deus vai estar te ouvindo porque tem acesso. Antigamente, para você ter acesso, você tinha que ir no templo, se preparar para um sacrifício, preparar um animal para o sacrifício, para depois o sacerdote fazer uma situação para você ser perdoado e depois oferecer um sacrifício de adoração a Deus. Mas Jesus morreu e essa barreira caiu, a barreira da destituição caiu. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Só que Jesus diz em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim, tem que passar por Jesus. Não adianta vir para a igreja, não, eu vim para a igreja, está pago, não é igual a academia. Vem para a academia, puxa os ferros, está pago. Não, na igreja está pago se você aceitar Jesus. Aí você está garantido, aí você tem acesso. Não, eu vim para a igreja hoje, Deus está me ouvindo. Não, primeiro Jesus. Se você aceitar Jesus como Salvador, o acesso está livre. Então, você não precisa mais de campanha para falar com Deus, irmão. Eu preciso estar envolvido nas campanhas, porque senão... Não preciso de campanha para falar com Deus. Eu não preciso de nada ungido para falar com Deus. Eu não preciso do profeta, do homem de Deus, Wesley. Jesus já abriu o caminho, eu só aceitei Ele como Salvador e agora eu tenho acesso, é por isso que eu estou feliz, é por isso que eu estou alegre, irmão, não estou preocupado com as igrejas, com falso profeta, com gente ungindo vassoura, ungindo óleo, ungindo não sei o que lá, porque Jesus morreu e essa barreira que tinha entre nós e Deus acabou, eu tenho livre acesso, é por isso que eu estou alegre, porque quando Jesus morreu, Ele derrubou a barreira da destituição. Amém? Por que eu devo me alegrar? Porque, em segundo lugar, Jesus derrubou a barreira do sacrifício. Opa, o que é isso? Jesus derrubou a barreira do sacrifício? Eu quero ler um texto complexo, lá em Hebreus capítulo 10. Vou ler rapidamente, porque é um texto gigante. Hebreus capítulo 10 diz assim. Eu leio tudo? Vou ler tudo. 10, do 1 em diante. A lei traz apenas sombra dos benefícios que hão de vir, e não sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos?
pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, e holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas, dia após dia. Todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício para pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também testifica a respeito disso. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Eita, texto gigante. Quero fazer algumas considerações do texto que eu li. Primeiro, o contexto. Hebreus foi escrito por alguém que entendia muito do Antigo Testamento e das cerimônias de sacrifício, mas nós não sabemos o nome dele. A Igreja Católica diz que foi Paulo, mas nós, e a maioria dos estudiosos, não sabe dizer ao certo quem foi, mas alguém escreveu os Hebreus e sabia. E ele está escrevendo isso, ele está dando esse rodopeio todinho aqui, desde o capítulo 1, porque os irmãos estavam desanimados. Havia uma perseguição aos crentes hebreus, os judeus, que estavam espalhados em vários lugares, em Roma e em Jerusalém, que estavam sendo perseguidos, e alguns já não estavam mais indo para a igreja, e os que estavam na igreja estavam desanimando, e aí ele vai explicar um monte de coisa, porque os que estavam desanimando estavam querendo voltar para o judaísmo, querendo voltar a fazer sacrifício, querendo voltar para o templo, querendo fazer o que já foi anulado por Cristo, porque Jesus já morreu, e ele dá uma lição de moral, e aí aqui ele fala que os sacrifícios eram repetitivos, mas não resolviam o problema do pecado. Existia uma forma de você fazer uma oferta pelo seu pecado, está em Levítico 4. Só que ele linka que não estava dando certo. Esse negócio de ficar levando animal no templo para matar, para ser perdoado, não estava dando certo. O povo não parava de pecar, irmão. Todo ano era a mesma coisa, o sacerdote se preparando para matar um animal. Jesus veio ao mundo para ser o sacrifício do lugar dos animais. Ele deixa isso claro também. Agora não são mais os animais que morrem, irmãos, é Jesus. Jesus veio como forma humana, como um sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e morreu. Só que tem mais, ninguém deu ele mesmo se doou. O próprio Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele deu. Não foi Pilatos que entregou Jesus, não foi Judas que traiu Jesus. As causas não foram essas, eles foram personagens que participaram da história de Jesus, mas foi ele que se entregou. Por quê? Agora, o escritor dos Hebreus está apresentando, não preciso mais de um sumo sacerdote, ou seja, não tem mais um intermediário. Jesus foi o sumo sacerdote, ele mesmo foi o sacrifício, e ele mesmo fez o sacrifício, e ele mesmo se apresentou a Deus. Agora não precisam fazer mais nada. A morte dele já resolveu o problema do pecado, não é mais necessário sacrifícios de animais. Pronto. Tudo isso para falar, olha que esse escritor aqui escreveu bastante, para falar que Jesus resolveu o problema do pecado. Olha, eu não consigo largar o pecado. Você não vai conseguir largar o pecado. Olha, eu tentei 3 fórmulas que eu vi na internet, 5 fórmulas para largar o pecado. Você não vai conseguir. Quem tira o pecado é Jesus. Você não vai conseguir, irmão. Sabe, eu estou fraco de ir para a igreja porque eu peco tanto. Aí que você vai pecar mais se você não estiver aqui, irmão. Em comunhão com os santos, em comunhão com os irmãos, participando da ceia, sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que foi morto no Calvário.
É só através de Jesus. Não existe mais altar de sacrifício. Irmão, isso aqui não é um altar. Tirem isso da cabeça de vocês. Isso aqui é um púlpito. Isso aqui é um palanque, qualquer outra coisa, mas isso aqui não é um altar. O altar hoje é o nosso coração. O sacrifício, como diz Paulo em Romanos 12:1, é o nosso corpo, é a nossa vida. Olha o que ele diz em Romanos 12:1. Paulo dizendo, olha só, mudou, irmão, não é mais o Antigo Testamento. Romanos 12:1 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ou seja, em nome de Jesus. A expressão aqui, que foi traduzida do grego, é assim, irmãos, em nome de Jesus, rogo a vocês, a Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ou seja, acabou, irmão, não precisa trazer mais, não precisa subir a escada de joelho, não precisa mais ungir a vassoura, não precisa mais ungir a porta da casa. Não, agora é você que tem que santificar, é você que tem que cuidar de você, é você que tem que santificar e vir para o culto racional. O que é um culto racional? É um culto pensado. Eu venho aqui, tem hora para começar, tem hora para cantar um hino para louvor e adoração, tem hora para bater palma, tem hora para adorar a Deus com ofertório, tem hora para ouvir a pregação, tem hora para é racional. Isso hoje é o nosso sacrifício. Então não precisamos, Jesus, a única coisa que nós precisamos é reconhecer Jesus como nosso Salvador e aceitar a morte dele na cruz como sacrifício pelos nossos pecados. Ele já fez. É isso que significa falar que Jesus é o nosso Salvador, irmão. Jesus não é o seu Salvador porque ele não te deixou morrer ontem. Ele é seu Salvador porque ele veio no seu lugar e morreu pelos seus pecados. Não foi pelo teu carro, não foi pelo teu apartamento, não foi pela tua vida emocional, mas foi pelos teus pecados. Uma vez resolvido o problema do pecado, meu irmão, é daqui para cima, você só sobe, você só ganha. Aí sim é só vitória, irmão, é a partir do sacrifício de Jesus que eu posso falar, agora é só vitória, agora é só vitória. Por ele ter derrubado a barreira do sacrifício, ou seja, não precisa mais matar animais, nós podemos declarar, junto com os 24 anciões, em Apocalipse 5, versículo 9, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Jesus derrubou a barreira do sacrifício, agora é só confiar nele, irmão, entrega a tua vida nas mãos dele, aceite-o e o reconheça como Salvador, e você será salvo. Porque devo me alegrar? Não é para ficar triste, não. Por que eu devo me alegrar? Porque em terceiro lugar, essa aqui é, irmão, se tu não dá um glória aí, essa aqui é boa, porque Jesus derrubou a barreira da morte. Jesus derrubou a barreira da morte, irmão. O principal deixei por último. Jesus derrubou a barreira da morte. Apocalipse 1:18 diz, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ele venceu a morte. Os soldados acharam que ele estava morto. Herodes e Pilatos achou que ele estava morto. Os visitantes que estavam em Jerusalém naquela época acharam que ele estava morto. Mas na verdade ele estava vivo, ele venceu a morte. Quando as mulheres foram no domingo de manhã visitar o túmulo de Jesus, elas ficaram amedrontadas, porque elas chegaram lá, não viram Jesus e viram um anjo. Aí um anjo fez uma declaração para elas. Marcos, capítulo 16, versículo 6. Olha a declaração que o anjo fez para as mulheres. Marcos 16, 6. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, este que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Dá uma olhada, tira a foto aí, faz uma selfie, mostra, não está mais aí. Jesus está vivo. Não há nada mais intrigante no ser humano, irmão, do que a preocupação com a vida após a morte. Eu duvido, irmãos. Você já deve ter imaginado como será depois que você morrer. Como é que é esse negócio? Tá, a Bíblia fala que o corpo será transformado, mas como que é isso? Você não sabe, ninguém sabe, irmão. É só imaginação. Nós estamos há 2000 anos imaginando como é que vai ser o negócio. Só que eu tenho certeza de uma coisa. Eu estou no versículo de Hebreus 9:27, que diz assim, ó, ao homem foi ordenado morrer uma só vez, ou seja, morte física. Eu sei que eu vou morrer fisicamente. Isso, irmão, não estou nem preocupado. Mas você não tem medo de morrer? Não, irmão. Eu sou que nem Paulo.
Eu tomei, Paulo dizendo isso, eu tomei em dúvida, porque eu sinto vontade de partir e ficar com o meu Senhor logo, porque é bem melhor, mas também eu queria ficar junto com vocês, porque aí eu falo mais dele. Paulo tinha dúvida, por isso que ele fala que morrer para mim é lucro. Por isso que Paulo fala isso. Para mim tanto faz se eu morrer agora. É lucro. Essa morte física, eu não tenho medo. Você tem medo da morte? Se você soubesse que semana que vem você chegaria a óbito, o que você faria? Quais seriam os seus pensamentos? Mas no mesmo versículo de Hebreus 9, 27, diz assim, o homem foi dado a morrer uma só vez, morte física, e depois enfrentar o juízo. Opa, tem uma outra morte aí, é dessa que eu quero falar. Jesus, quando ele venceu a morte física dele, ele ressuscitou, ele também venceu a morte eterna, para aqueles que creem nele. Você que crê em Jesus, você vai viver eternamente. Essa é a diferença, irmão. Se eu achei que a diferença era só colocar uma roupa diferente e vir para o culto e cantar. Não. Irmãos, é depois, quando tudo isso aqui acabar, irmão. A verdade é depois quando tudo isso acabar. As pessoas podem nos canulear hoje, pode jogar pedra na igreja, pode te xingar porque você é crente, pode ir lá no seu Instagram e tentar te denunciar porque você é crente, mas quando acabar essa vida aqui, meu irmão, nós estaremos em glória, vivendo eterna. Eu não tenho nem ideia do que eu estou falando, porque eu não sei nem o que é eterno, irmão. Eu não tenho nem noção, os cientistas não sabem nem como é que é o espaço que funciona, os cientistas ainda não descobriram como é que funciona o tal do buraco negro, que é um negócio sem dimensão, que engole estrelas e planetas, que negócio, ninguém sabe. Imagina a eternidade. Imagina a eternidade. Eu estou destinado à eternidade com o meu Jesus. Nós não devemos temer a morte, mas nos alegrarmos, porque nós cremos em Jesus. E porque nós cremos em Jesus, o nosso julgamento vai ser vida eterna. Vida eterna para o Wesley, vida eterna para a Sara, vida eterna para a irmã Gabi. Está lá, selado, marcado. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala de um dia inesquecível, o juízo final. Esse dia inesquecível, Apocalipse capítulo 20, é o dia que todo mundo vai comparecer diante de Deus, todos, os vivos, os mortos, os grandes, os pequenos, todo mundo, aquele que fala todes, aquele que fala todas, aquele que fala, todo mundo, todos irão comparecer diante de Deus nesse dia. Pode ficar preocupado, irmão. Pode inventar nomenclatura, pode inventar o que quiser nessa época, pode mudar a ordem mundial, não, porque agora a nova ordem mundial em 2030 será posto com os Estados Unidos e a ONU, pode vir a ordem mundial, pode vir o capeta, até o diabo nesse dia vai ter que comparecer diante de Deus. Apocalipse 20 diz assim, versículo 11, depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado, a terra e o céu fugindo da sua presença e não se encontrou lugar para eles, vi também mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e ali ali livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar os entregou os mortos que nele havia, e a morte, o Hades, entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos os nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no fogo. Meu Deus do céu. Esse dia, irmão, não vai ter como fazer live. Os influencers digital não vão poder sacar o celular. Mas estamos aqui no juízo. Ei, gente, cadê? Não, o João deve estar lá na frente, perto do trono. Olha, eu estou vendo aqui, segue aí os 24 anciões. Está para ver tudo, gente. Não vai ter internet. Não vai ter nada, irmão. Esquece o Reels, esquece o TikTok. Nesse dia, vai estar todo mundo morrendo de medo. Porque os livros serão abertos. A tua vida vai ser aberta, irmão, diante de Deus. E você vai ser julgado. Nós iremos ser julgados. Vai estar lá tudo o que tu fez, irmão. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um medo disso. Porque as professorinhas falavam o seguinte, que ia passar um telão assim, e você ia ficar... A minha imaginação, né? Eu tenho uma imaginação meio maluca, né, irmã Gabi? Eu estou sempre imaginando as coisas. Eu sempre imaginei que assim, no banco do réu, sentado, o juiz, Deus está ali, Pai, Filho e Espírito Santo, os apóstolos estão ali, né? Tem as testemunhas, está aqui todo mundo, o mundo inteiro, e tem um, e aí Deus fala, vamos julgar a causa do Fernando. Aperta o play aí, diácono anjo, vai ter um anjo lá, aperta o play, passa lá desde o meu nascimento. Irmão, mas você imaginou você no juízo final, irmão? Meu irmão, oh Deus, tem misericórdia, não faça isso não, Senhor. Irmão, tem telão hoje em dia, imagina como é que não vai ser no céu. Telão, todo mundo vendo a nossa vida. Não sei se vai ser assim.
mas sei que tudo que nós estamos vivendo está sendo registrado. Só que acima disso, tem um livro chamado Livro da Vida. E é com esse livro que eu estou preocupado com que o seu nome esteja lá. Porque Jesus venceu a morte. O João, que escreveu o Apocalipse, ele está dizendo assim, ó, e tem uma segunda morte aí, que é os que não forem encontrados no livro da vida, vão ser lançados nesse negócio aí, vai junto com Satanás, vai todo mundo para esse segunda morte, ou seja, o negócio, irmãos, eu não sei o que é uma morte eterna, não tenho a noção do que é a morte, nem vida eterna, não sei te explicar, eu só sei que eu quero o meu nome lá no livro da vida. É por isso que nós devemos nos alegrar, irmãos, porque Jesus derrubou a barreira da morte, nos concedendo a vida eterna. Por isso que a gente tem que fazer isso aqui, ó, lembrar dele. Todas as vezes que vocês fizerem isso, anunciem a morte. Eu estou falando da morte de Jesus para você hoje. Ó, hoje, Jesus, a minha dívida está paga hoje, falei da sua morte. Jesus derrubou a barreira da morte. Por fim, meus irmãos, a morte de Jesus, ela é muito significativa. Porque, pensa comigo, Jesus dramatizou o último dia de expectativa de vida com os discípulos. Ele dramatizou, ele preparou um ambiente para fazer isso aqui que nós vamos fazer hoje. O que nós vamos fazer isso aqui, Jesus, ele arquitetou para falar com os discípulos. Porque ele queria deixar marcado na mente dos discípulos o que significava a morte dele. Por que eles estavam comendo do pão e bebendo do cálice? Ele queria deixar cravado o significado da morte dele, o pão como sendo o corpo e o cálice como sendo o seu sangue. Ele queria deixar claro para os discípulos que ele veio à terra para morrer. Quando ele apareceu e os discípulos começaram a segui-lo, ele disse que iria morrer. Ele avisou que ia morrer e ele morreu. Mas ele ressuscitou e está vivo. Todo aquele que crê em Jesus não terá a barreira da destituição na vida, porque agora nós temos livre acesso ao Pai, a barreira do sacrifício acabou, irmão, Jesus morreu uma vez só, eu aceito Ele como Salvador, eu estou garantido, e a barreira da morte, porque a morte física eu vou enfrentar, mas eu teria a vida eterna com o meu Senhor, isso ninguém pode tirar. O diabo pode me deixar desanimado, o diabo pode arrancar meu dinheiro, o diabo pode arrancar meu emprego, o diabo pode me deixar triste, pode bagunçar minha casa, pode fazer o que for, mas a vida eterna Ele não toca. Ele não toca naquilo que está proposto por Deus. O meu nome está no livro da vida. E o seu? Jesus derrubou as barreiras. Basta a cada um de nós, hoje, a partir de hoje, analisarmos, será realmente que eu sou salvo? Será que realmente eu reconheci Jesus como meu Salvador? Sabendo que Ele morreu, porque eu só sou salvo porque Ele morreu, que hoje eu não preciso fazer esforço nenhum, irmão, você não precisa fazer esforço nenhum, não adianta fazer o que você, não que eu dou dinheiro para os pobres, eu alimento, não adianta, irmão, tudo que você faz não adianta, vai agregar valor, mas te salvar não vai, porque o sacrifício já foi feito. Hoje é o dia de você pôr na sua cabeça, olha, se eu morrer está tudo certo, se eu morrer está tudo certo, estou garantido. Será que é isso que você está pensando? Porque é isso que Deus queria falar com você hoje. Às vezes eu tenho aquele sentimento, nossa, eu podia pregar uma palavra de vitória hoje, né? Mas sabe aquela palavra que você fala, eita, até mexi aqui na cadeira, porque Deus bradou. Deus me sacudiu, que palavra. Mas essa é uma palavra de vitória. Esse é o motivo porque nós vamos ter outras quintas-feiras e outro domingo para pregar outras coisas, irmãos. Porque Ele já venceu, Jesus morreu. Por isso nós devemos nos alegrar. Em nome de Jesus, amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.